Pessoal, tivemos um probleminha aqui com o servidor, mas eu acho que está tudo resolvido agora. Agora vai. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, manda uma mensagem aí, avisa que está tudo certo com áudio. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, desculpa pelo atraso, a gente teve alguns problemas técnicos aqui com o servidor. Faltando 2 minutos para a gente começar, ele caiu e foi difícil de levantar. Mas agora eu acho que está tudo certo, então se vocês puderem me avisar se vocês estão me vendo, me ouvindo, se está tudo certo com áudio e vídeo, por favor me avise. Ah, beleza, já temos mensagem aqui, ok, áudio, vídeo, ok, maravilha. Muito obrigado pelo retorno, pessoal. Show. Agora, sem mais delongas, vamos avançar aqui. Aqui. Ok. Beleza. Bom, primeiro, desculpa, eu sou o Marcelo, trabalho aqui na Mentor há 15 anos. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma máquina nova, algumas tecnologias um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver. É a MyStar 555. Para começar a contextualizar um pouco, foi feito um estudo pela Confederação Nacional da Indústria, que mostrou que dos 24 setores industriais brasileiros, 14 estão atrasados na adoção de tecnologia digital. Então, poxa, muita coisa, então tem muita gente que está atrasado nisso, que não está acompanhando, não está modernizando a fábrica, a produção, o controle, enfim. Você pode até pensar que, poxa, mas talvez esses 14 aí sejam setores menores, que têm menos investimento, tudo. Mas, na verdade, esse pessoal que está atrasado é responsável por 40% de toda a produção industrial do país. Então, será que a fábrica onde você trabalha, a empresa onde você está, ela está nesses 14% que realmente não se adequou, que realmente está um pouco atrasado, que tem que se modernizar, correr atrás e se atualizar? Então, nos próximos minutos, eu vou falar um pouco sobre algumas soluções que todas culminam no lançamento dessa máquina, a MyStar. Começando com, eu vou começar falando o nome dela, né? Porque esse nome MyStar 555, o nome é um pouco diferente. 555 é o volume da máquina. Então, é baseado nos decímetros que ela mede em X, Y e Z. Então, dá para ter ideia aí que é mais ou menos meio metro para cada lado. Então, peças de tamanho razoável. Se por acaso você tem se preocupado nos últimos tempos com... Opa! Com automação, produtividade, controle de qualidade, medição inline, indústria 4.0, eu tenho ótimas notícias para você. Nos próximos minutos, eu vou passar um monte de tecnologia que pode ajudar a resolver esses problemas. Ou pelo menos ficar menos preocupado com eles, porque para a maioria dos problemas a gente já tem solução. 555 por causa do volume da máquina, e mais tarde o pessoal do marketing não me informou. Mas eu imagino que é porque se você tiver uma dela na sua produção, ela vai ser a sua estrela na fábrica. A MyStar é uma máquina que foi desenvolvida para trabalhar tanto em laboratório quanto no chão de fábrica. Há muito tempo já o pessoal quer fazer essa transição de sair com as máquinas do laboratório e ir para a produção. Só que isso sempre teve uma série de dificuldades, porque a máquina ela é muito exata e para poder garantir essa exatidão toda, você precisa ter uma série de condições ambientais que é difícil manter na produção. Então, para poder fazer esse trabalho, se começou trabalhando, construindo salas climatizadas. Então, fazia pequena sala no meio da produção. Então, tinha porta para entrar, sair, mas era um pouco complicado colocar gente ali no meio, isolado, a porta atrapalhava bastante. Isso gerava um custo alto, ter várias salas de metrologia ao longo da linha. Começa a ficar um pouco inviável. Depois disso, veio o conceito de trabalhar com mini câmaras de acondicionamento. Então, você tem em torno da máquina
uma proteção bem próxima dela, que cabe basicamente só a máquina lá dentro. E até uma condição mais recente, que é não colocar a máquina dentro de uma câmara climatizada. Colocar só a área funcional da máquina, uma parte dela, dentro de uma câmara climatizada. Então, a gente está tentando reduzir cada vez mais esse custo de climatização. Porque a gente vai ter problema na produção com alta temperatura, óleo, sujeira, cavaco, pó. Tudo isso atrapalha muito o processo de medição. Então, a ideia da MyStar é que a gente consiga fazer esse trabalho sem ter todo esse condicionamento. Para começar, para ela poder ter essa instalação tão simples, poder ser colocada no laboratório, na produção, ela não precisa de ar comprimido. Então, ela trabalha em cima de guias lineares, não usa ar comprimido, e isso faz com que seja muito fácil a instalação dela. Você não precisa desse ponto adicional. E muitos processos não usam ar comprimido na fábrica. E mesmo assim, aqueles que usam, não é o mesmo tipo de ar comprimido que você usa para acionar um pistão pneumático, para fazer limpeza e para usar numa tridimensional. Um dos grandes pontos de contaminação de uma máquina que prejudica o funcionamento dela a médio e longo prazo é o próprio ar comprimido. Você precisa ter todo o condicionamento do ar antes de colocar na máquina. Como ela não trabalha com isso, então você não tem essa preocupação. Não precisa ter todo esse controle do ar para poder insuflar na máquina. Ela também tem uma tecnologia chamada escala absolute. Então, as escalas da máquina, elas são um pouco diferentes de uma escala padrão. É um problema bem antigo, no pessoal que é mais da minha época, deve lembrar que antigamente o pessoal não gostava muito de instrumento digital, paquímetro, basicamente. Então, quando começaram a surgir paquímetros digitais no mercado, o pessoal ficava meio receoso, porque você começava a medir peça, e medindo 1, 2, 3, 10, 20, 50, e depois de medir algumas, percebi que quando fechava, ele não dava o valor zerado, ele tinha perdido o ponto zero da escala. Isso por questão do sistema de como ele faz a contagem da própria escala. Para ter uma ideia, imagina que você está em um trem, e você está lá na frente, no lugar do maquinista, e vai olhando para o trilho, e vai contando aquelas travessas que ficam na transversal do trilho. Aí vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto o trem está acelerando, você consegue contar tranquilamente. Só que se o trem chegar a 50, 60, 80 por hora, você não vai mais conseguir acompanhar. Então você vai começar a perder alguns traços daquele, algumas marcações daquela. E aí quando chegar lá na estação, a soma que você vai ter feito vai ter um valor errado. Exatamente a mesma coisa que acontecia com o paquímetro antigo, que tinha a escala incremental. A escala incremental, o cursor tem que ir somando cada marca para chegar no final e saber a posição que ele está. A Mitutoyo desenvolveu a escala absolute, que não tem mais essas escalas marcando ali, no caso ali, tipo 1/100º, 1/100º, 1/100º. Porque se passar muito rápido, você vai perder alguns, como nesse exemplo. Se você passar muito rápido, mas cada marcação dessa for diferente da outra, na hora que o trem chegar na estação, não importa a velocidade que foi, você só vai olhar a marcação de onde você está. Então, você vai conseguir fazer a leitura correta. Exatamente esse conceito que foi aplicado na escala absolute. Então, um paquímetro, um relógio que tem esse tipo de escala hoje, você não precisa ficar zerando ele o tempo todo, conferindo se a medida está certa. Você confia e pronto. Só vai zerar de novo quando fizer manutenção, trocar bateria, alguma coisa assim. O problema é que era complicado de fazer uma escala que fosse muito grande com esse tipo de tecnologia. Porque quando você tem todas as marcações iguais, beleza, é só você sair repetindo, você faz o tamanho que você quiser. Mas um paquímetro de 150 milímetros, já que cada marcação é diferente, você precisa de 15 mil marcações diferentes. Uma máquina tridimensional,
como uma Star, em um eixo, precisa de mais de 500 mil marcações individuais. Então, era bem mais complicado fazer isso antigamente. Hoje, a gente tem tecnologia para isso, e foi aplicada na MyStar. Além de ter o fato de ter problema com a velocidade, essa escala absolute ela traz uma série de benefícios. Como, por exemplo, não precisa fazer reposition. Quem trabalha com máquina sabe que todo o dia, quando começa o trabalho, liga a máquina, aperta a ABS, espera a máquina ir para o ponto de referência para poder começar a trabalhar. E não é só na hora que liga. Se o operador estiver fazendo algum movimento errado, programar um ponto errado, que causar uma colisão, um erro, qualquer problema, vai ter que fazer o sistema de coordenadas de novo. Então, esse processo já é um tempo que não é consumido pela MyStar. Na hora que você liga, ela já está pronta para funcionar direto. Se tiver qualquer erro, é só limpar o erro e continuar trabalhando. Não precisa fazer referência. E mais que isso, o principal ponto de ser usado na linha de produção é que ela é muito mais resistente à sujeira. E quando eu falo muito mais resistente, não é que ela vai precisar de um pouco mais de sujeira para poder danificar. O pessoal que já acompanhou manutenção de tridimensional, já viu que se você, alguém encostar o dedo na escala, já vai dar erro de leitura. Tem que ir lá, limpar com cuidado, referenciar o eixo de novo. Se tiver uma poeira, uma gota d'água que seja, já vai dar erro de leitura. A escala absolute, ela tem um tipo de leitura também diferente, que consegue passar por qualquer tipo de obstáculo. Então, mesmo que eu pegue o dedo num copo de óleo e passe na escala, ela ainda vai ler. Mais do que isso, se eu pegar um copo de óleo e jogar na escala, não vai fazer diferença nenhuma. A máquina vai continuar funcionando com a escala encharcada de óleo. Então, é a condição perfeita para trabalhar na produção. Com óleo, poeira, sujeira, qualquer tipo de coisa que não trave o movimento, que vai simplesmente atrapalhar a leitura, não vai atrapalhar. A máquina vai continuar medindo normalmente. Então, ela foi uma tecnologia que começou com os instrumentos, e agora a gente consegue fazer escalas maiores, que estão sendo aplicadas nas tridimensionais. Outro ponto legal da MyStar é que ela tem um volume de medição muito adequado para a produção. Então, ela mede 570 por 500 por 500, por isso o 555. A maioria das peças que a gente produz em indústria estão dentro dessa capacidade. São 500 milímetros. Se olhar um carro, eu chutaria aí que uns 80% dos componentes vão caber nesse volume. O que vai ficar de fora é partes plásticas grandes, como o painel, a parte de chapa externa, chassi, mas todos os componentes usinados de dentro, praticamente, você consegue medir na máquina, tranquilamente. E agora, não só no laboratório, mas na produção também. E para ela ser mais versátil também, ela é compatível com diversos sensores. A gente pode colocar, a partir da máquina básica, tanto o cabeçote fixo, quanto o cabeçote motorizado. Se for uma movimentação, uma medição que precise de algo mais robusto, que aguente mais o tranco mesmo, a gente pode colocar um cabeçote fixo, que vai ter uma movimentação ali mais rápida e trazer um resultado mais dinâmico. Se for uma peça mais complexa, que tenha um furo inclinado, que tenha algumas características um pouco mais difíceis de acessar, a gente pode colocar um cabeçote motorizado na mesma máquina. Essa substituição é bem simples. O sensor que vai medir também pode ser um sensor de simples toque ou um sensor de toque scanning, aquela que aponta toque e arrasta na peça, dependendo do tipo de característica que vai ser medido. Se vai ser geometria, superfície, forma, a gente pode adequar o sensor que melhor se adapte à necessidade. E ainda, se tiver uma gama grande de acessos diferentes na máquina, e mesmo com o sensor de scanning e um cabeçote motorizado não der para tocar tudo, a gente ainda pode montar um rack para colocar várias pontas especiais
para a máquina ir trocando ao longo do processo. Então, uma máquina completa, que dá para fazer tudo que uma máquina de laboratório faz, só que agora ela tem liberdade de ficar em qualquer lugar da fábrica. E mais do que isso, ela é uma solução ótima para automatizar a medição. Então, você pode colocar essa máquina fazendo toda a medição na fábrica, não só medindo como você faz no laboratório, mas medindo de forma automatizada, de forma mais dinâmica. Então, tem uma série de recursos na MyStar que você consegue conectar ela num sistema maior, fazer com que ela seja controlada externamente, se comunicando com os outros periféricos, para a gente poder fazer essa conexão. Se vocês tiverem interesse, depois podem assistir no canal da Mitutor no YouTube. Tem um vídeo falando só sobre Smart Factory e Indústria 4.0, que fala bem mais sobre essas conexões. Também para ficar melhor no chão de fábrica, ela ocupa um espaço muito reduzido. Aqui tem uma comparação aqui de planta. A área ocupada por uma Crista 544, que é de 500 por 400 por 400, comparado com a área ocupada pela MyStar. Então, a MyStar ela ocupa cerca de 20% menos área. E detalhe, a MyStar é 555. A Crista é 544. Então, ela vai ocupar 20% a menos de área e ter um volume 70% maior. Então, é 70% a mais de volume útil de medição num espaço 20% melhor no chão de fábrica. Então, o metro quadrado é tão caro na fábrica, muitas vezes a gente não consegue ter espaço para colocar uma tridimensional, não tem mais desculpa. A MyStar cabe em praticamente qualquer lugar. E para poder ter essa tecnologia toda, de ocupar menos espaço no chão de fábrica, ela tem algumas mudanças em relação a uma máquina convencional. Como dá para ver aqui, ela tem o monitor touchscreen, então já dispensa um mouse, você toca direto na tela. Mas você pode ainda ter uma bandeja para o teclado e mouse. E o computador, controlador, fica tudo embaixo da máquina. Tem uma área reservada só para os componentes eletrônicos embaixo da máquina. Então, onde a MyStar está, não precisa ter nenhuma caixa, móvel, área reservada em volta dela. É exatamente o espaço que ela está, ligou na tomada e está funcionando. Inclusive, esse controlador que fica embaixo da máquina também é um modelo novo. Então, ele é diferente do tradicional. Ele tem algumas vantagens, como um processamento mais rápido, ele tem um processador diferente, e ele tem um sistema de log. Então, tudo que acontece na máquina, tudo que é feito o tempo todo, ele vai registrando isso na memória. Então, se tiver algum problema, tipo a máquina, de repente, está apresentando um resultado estranho, ou então, teve uma colisão, alguém bateu uma ponta, um programa está dando erro de medição, qualquer coisa assim, vai sendo armazenado nela. Se for necessário fazer uma manutenção, uma inspeção, fica muito mais rápido e fácil, e consequentemente mais barato, descobrir qual é o problema e resolver. E esse controlador também ele tem ótimos recursos para automação. É muito fácil ligar ele num CLP para se comunicar com a rede da empresa, ou até mesmo se quiser fazer um circuito mais fechado, não quiser ligar no CLP, pode ligar ele direto no robô. Fica a máquina e o robô, os dois conversando, coloca a peça, manda a máquina medir, a máquina mede, já dá o resultado, avisa para o robô se a peça está boa ou se está ruim, ele já descarta a peça ruim e segue o processo. Então, a conexão dela é muito fácil. Se quiser colocar uma barreira de luz, por exemplo, para ela trabalhar sem interferência do operador e ter mais segurança, é fácil também, ela tem uma conexão direta para isso, para sensores adicionais. Então, é muito fácil fazer a automação com uma MyStar. E, embora ela tenha todo esse sistema de segurança, isso não limita ela nos seus movimentos. Ela é ainda mais rápida do que os modelos tradicionais. Então, ela é cerca de 40% mais rápida e 50% maior a aceleração dela. Então, ela tem muito mais aceleração e velocidade do que uma máquina convencional.
que vai deixar ela mais produtiva, mais competitiva, enxugando o processo. E apesar dessa velocidade maior, muitas vezes a gente relaciona a velocidade com o nível de exatidão. Mas mesmo com essa velocidade, ela mantém uma excelente exatidão. Então, vai ser a partir de 2,2 mais 3L sobre 1.000 micrômetros. Isso de acordo com a ISO 10.360. O pessoal de laboratório usa muito essa norma. O erro é a partir de 2,2 microns. Quantos processos a gente não acaba medindo com instrumentos ou levando até o laboratório, porque tem uma tolerância ali na casa dos milésimos. Agora, a gente não tem esse tempo de deslocamento, tempo de espera, tempo de máquina parada, vários tempos que entravam no processo para poder fazer uma medição ou liberar um processo. E para ajudar a ter esse nível de exatidão, a máquina tem um sistema de compensação de temperatura. Então, mesmo que a temperatura varie entre 10 e 40 graus, você pode estar no Rio Grande do Sul ou no Rio 40 graus, a máquina vai conseguir compensar essa variação térmica. Vai variar muito pouco o resultado na exatidão. E tem um ponto especial, tem muita máquina por aí que o pessoal fala que tem compensação térmica. Só que eles medem no início ou no fim do processo e aí recalculam os pontos. Só que quem trabalha na fábrica sabe que uma peça que você vai medir vai levar 10, 15, 20 minutos no processo, ela não vai começar a medição e terminar a medição na mesma temperatura. Essa temperatura vai mudando ao longo do tempo. Se ela vai mudando, a primeira cota que eu meço não pode ter a mesma compensação da última cota. Isso tem que ser feito de forma dinâmica. E é isso que a MyStar faz. Esse controlador vai pegar a cada ponto coletado, vai verificar a temperatura da peça, da máquina e do ambiente onde a máquina está, passar por um algoritmo e compensar toda a deformação da máquina e da peça durante essa temperatura. Então, dá para ver, aqui do lado, né, tem a temperatura em amarelo da máquina, em laranja da peça, em azul do ambiente. Então, ele vai usar essas temperaturas. No caso, a máquina está num local bem mais controlado, mas se tiver na produção a 30, 40 graus, ela vai fazer os cálculos e corrigir. Tem até a foto ali dos sensores de temperatura que são colocados junto da peça. Então, na hora que eu coloco a peça no dispositivo, na posição para medir, ela já vai tocar nesses sensores e antes do primeiro ponto coletado, ela já vai estar calculando essas variações de dilatação e compensando a medida da máquina. Para ficar mais fácil também de a gente fazer uma automação, de fazer uma medição mais rápida, ela tem maior acessibilidade. Então, eu tenho 3 pontos de acesso da máquina, eu não tenho aquela coluna do lado direito, bem tradicional. Então, eu posso colocar uma pessoa, um robô, uma esteira, um pallet, um acionador pneumático, qualquer sistema de dispositivo de entrada por um lado, de saída pelo outro, sem precisar esperar a máquina estar numa posição muito específica para poder fazer esse movimento. Por exemplo, ali onde está o robô, do lado da máquina, se ela tivesse aquela coluna, na hora que ele movimentasse ali, se ela não tivesse numa posição específica, poderia causar uma colisão, um acidente. Então, ele tem que esperar mais tempo. No caso da MyStar, a máquina pode estar em outra posição, no meio do curso, por exemplo, e o robô se movimentando embaixo, próximo da ponta, sem perigo nenhum. A mesma coisa para o operador, para a esteira, fica muito mais fácil fazer esse trabalho. No caso de ter um robô, na hora que ele colocar a peça, já vai avisar para a máquina qual peça que está para medir, mas no caso de um operador, você pode ter uma máquina no meio da produção que atende 3, 4, 5, 10 produtos diferentes. Então, cada operador que colocar a peça, ele vai ter que falar, agora eu estou colocando a peça XPTO1, XPTO2, informar para a máquina qual é a peça e que ela já pode medir. Para isso, existe um recurso adicional,
chamado Quick Launcher. O Quick Launcher, ele vai basicamente ficar mostrando na tela da máquina, no computador, quais programas que estão disponíveis ali para medir. Um operador que não tem um mínimo de treinamento vai chegar com a peça, encaixar no dispositivo, olhar na tela o desenho 2D ou 3D ou mesmo uma foto da peça, tocar naquele desenho, naquela imagem, e a máquina começa a medir o processo de forma automática. Ele pode sair, deixar a máquina rodando e fazer outra atividade. Então, mesmo que eu não tenha uma automação completa, eu não preciso ter alguém mais treinado, alguém capacitado para ficar medindo peça na produção. Eu posso preparar a máquina para que o próprio operador de máquina ou qualquer outra pessoa coloque as peças e fique medindo, sem onerar tanto o tempo de programação e medição. Depois que a gente mediu isso tudo, a gente começa a ter um monte de informação. Tem informação de medição, tem informação da própria máquina, como muitas vezes ela vai ser usada de forma automática, não vai ter alguém acompanhando ela para ver se está na hora de fazer uma manutenção, se ela está fazendo algum ruído estranho, se está tendo algum problema de uso com ela. Vai ser só uma outra máquina conversando com ela. Para isso, existe o sistema inteligente, o SMS da Mitutoyo, Smart Measuring System, que é composto de 3 sistemas de controle de informação, gestão de dados, para te dar o melhor resultado em relação a esse monte de informação. Hoje a gente está na era da indústria 4.0 e vem Big Data, gestão de informações. Inclusive, a Mitutoyo também tem um vídeo sobre isso no canal do YouTube. Então, para isso, a MyStar ela é preparada com sistemas de gestão bem mais práticos já montados direto nela, comunicando direto com o controlador. O primeiro deles é o Status Monitor. O Status Monitor ele vai monitorar o tempo de ciclo de medição, o tempo da máquina parada, o tempo de preparação, de desmontagem, de máquina sem uso, tempo de calibração. Tudo isso vai sendo controlado pelo Status Monitor. Com isso, a gente consegue melhorar o planejamento da produção, fazer uma automação. Eu não preciso necessariamente ter uma pessoa acompanhando as informações, eu posso colocar um algoritmo, um software acompanhando as informações e tomando decisão de forma automática. E com isso, eu consigo melhorar toda a minha operação na fábrica. Aqui tem alguns exemplos de relatório, informação que ele passa, mas basicamente, imagina se às vezes o cliente está até precisando comprar uma outra máquina, porque está vendo ali, uma máquina está fazendo gargalo, às vezes faz fila ali 4, 5, 10 peças para medir, e começa a atrasar a produção. Analisando pelo Status Monitor, você pode acabar percebendo que, na verdade, ela tem em alguns horários, de algumas formas, janelas que a máquina fica ociosa durante um período longo. Então, fazendo ajuste na produção, você pode dispensar a necessidade de comprar uma nova máquina, simplesmente analisando as informações que ela já te dá. E fazendo um ajuste na produção, deixa tudo saneado. O outro software, que também acompanha na aplicação da MyStar, é o Condition Monitor. O Condition Monitor, ele te dá mais informações mais internas da máquina, como a temperatura que ela está trabalhando e toda a temperatura que ela já trabalhou desde que ela foi ligada, quantos toques uma ponta deu na peça, quantas indexações o cabeçote fez, se teve algum erro de programação, se teve uma colisão de ponta, uma trombada na máquina, tudo aquilo que acontece vai sendo monitorado pelo Condition Monitor. E essa informação pode ser vista localmente ali na máquina ou de forma remota. Então, de qualquer lugar que esteja o gestor, ele pode acompanhar isso, saber, poxa, está tendo algum problema na máquina, é hora de fazer uma calibração, uma manutenção preventiva, preditiva, qualquer acerto que ela precise para continuar funcionando. Então, isso traz uma segurança muito maior para o usuário da máquina. Ela não vai parar de repente porque alguém esqueceu de fazer uma manutenção. Ela vai avisar, agora esse cabeçote aqui já deu tantas indexações, então, poxa, a máquina já trabalhou tanto, está na hora de fazer uma revisão antes que acabe tendo alguma peça muito gasta
e precise parar a máquina numa emergência. E mais que isso, o tipo de dado que mais preocupa na produção é da medição em si. Então, a gente que está medindo peça ali o tempo todo, a cada 1 minuto, a cada 30 segundos mede uma peça. Mas para onde que vai isso tudo? Como que a gente controla isso? Com uma outra solução chamada Mesorlink. O Mesorlink é um software de gestão de dados de medição. Ele não vai ficar ali só onde está mais tarde, mas vai ficar em todos os postos de medição da fábrica. Vai ficar onde está mais tarde, vai ficar lá no laboratório, na outra tridimensional, vai ficar numa máquina de medir por imagens, num projetor de perfil, vai ser usado com paquímetro, micrômetro, com torquímetro, balança, qualquer produto que nem é da Mitutoyo. Se mediu e está gerando dado, você pode jogar isso no Mesorlink para ter uma base de dados sólida com todas as informações de medição da fábrica juntas, consolidadas. E você tendo todas as informações da produção inteira, você consegue fazer uma análise disso em tempo real. Então, o pessoal do administrativo, a gestão da qualidade, gerência, diretoria, pode acompanhar os dados em tempo real. Imagina um diretor da fábrica. O diretor da fábrica não tem tempo de ficar analisando dados complexos, um monte de planilha, gráfico. Mas imagina ele simplesmente senta na mesa, abre o computador dele, loga no Mesorlink e aparece a planta da fábrica na frente dele, com um monte de bandeiras de chamada mostrando onde que os índices de capabilidade estão bons. E se aparecer uma bandeira amarela, quer dizer que já é um local para ficar alerta, para tomar uma ação corretiva. E se aparecer vermelha, quer dizer que está tendo problema, tem que correr e corrigir imediato. Então, mesmo quem não tenha muito conhecimento, consegue interpretar as informações de uma forma gráfica e bem prática com o Mesorlink. E não só dentro da fábrica, mas isso para fora da fábrica também. Então, hoje, convencionalmente, a gente tem cada fábrica com um sistema de controle diferente. Mas imagina, por exemplo, uma autopeças que fornece para uma grande montadora. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, já vi caso do pessoal medir a peça, falar que a peça está boa, manda para o cliente, e lá na montadora o pessoal mede a peça de novo e fala, não, a peça está fora. Devolve. Quem fez mede e fala, não, a peça está boa. E fica um impasse. Porque cada um está medindo com critérios e métodos diferentes. Não tem como você comparar duas formas diferentes de medir. Se você vai medir um furo com 3 pontos ou com 4 pontos, já vai dar valor diferente. É difícil controlar exatamente igual em duas fábricas. Mas usando o Mesorlink, o controle da gestão, da medição, vai estar tudo num lugar só. Então, na mesma base de dados, como está aqui no segundo quadro, o fornecedor vai medir as peças, vai deixar isso tudo no Mesorlink. A montadora pode abrir o Mesorlink lá, acessar remotamente essa base de dados e ter um relatório em tempo real de comando da produção. Então, ele fez o pedido lá de 15 mil peças, ele pode abrir o computador e ir contando. Opa, faltam 10, 9, 8, 7, 6, está quase terminando o meu lote. As peças estão todas boas, está tudo certo. Opa, saiu um pouquinho fora, já sei que tem que corrigir. Dá para fazer isso em tempo real, de qualquer lugar do mundo. E além disso, para facilitar também na parte de programação da máquina, uma ferramenta que está disponível para todas as máquinas tridimensionais da Mitutoyo é o MyCast Planner. O MyCast Planner é um software que faz o programa de medição. Então, basicamente, até hoje a gente tinha 2 jeitos de programar. Ou foi do jeito mais prático, com o joystick, tocando os pontos na peça, salvando isso e construindo ali a medição de acordo com o desenho. Ou abre o programa e vai escrevendo ele linha por linha na raça, quando a pessoa tem bastante conhecimento, tem mais habilidade, vai escrevendo tudo, depois coloca a peça e torce para dar tudo certo. O MyCAD Planner é uma terceira forma de fazer esse programa. Eu vou importar o modelo matemático da peça para o MyCAD Planner e vou fazer alguns pequenos ajustes e clicar no botão criar programa de medição. Feito isso, ele vai fazer um programa que pega todos os pontos que eu preciso
da forma mais rápida possível e calcula tudo aquilo que estava já no GDT incorporado no desenho. Então, se eu tiver um modelo matemático, já com toda a parte de GDT, as cotas incorporadas nele, é só chamar e falar, ó, quero medir tudo. E pronto. Clique em um botão e ele gera o programa instantaneamente. Um programa de uma peça complexa que pode levar horas ou até o dia inteiro para fazer um programa, dá para fazer em 5, 10 minutos. Vantagem de usar o Maquette Planner, primeiro, a geração automática de programa, então a gente consegue fazer isso de um jeito muito mais rápido. A rota de medição, então ele vai testar ali, nesse 1 minuto que ele vai gerar o programa, vai testar centenas de combinações diferentes e ver qual que consegue medir mais rápido possível. Quem nunca fez um programa de medição e depois que terminou, estava rodando, viu a máquina medindo e falou, putz, eu devia ter medido o elemento 4 ali antes do elemento 2, que eu ia ganhar ali uns 2 segundos. O Maquette Planner ele faz isso de primeira. E qualidade homologada. Qualidade homologada quer dizer que eu não vou ter divergência entre um operador e outro. O cara que programou uma máquina de manhã colocou para medir esse copo usando 10 pontos no diâmetro, e o cara do terceiro turno estava um pouco mais cansado, estava com pressa, e mandou calcular usando 7 pontos. Então, essa diferença que vai trazendo divergência depois no resultado final, não tem, porque eu vou colocar no Maquette, ó, aqui na minha empresa, todo copo tem que ser medido com 10 pontos, ou com 11 pontos, distribuídos da seguinte forma. Fiz isso uma vez, mando gerar quantos programas eu quiser, todos eles vão ficar com a mesma padronização, até a hora que eu decida que eu quero mudar o meu padrão. Rapidinho de como que ele funciona, como para mim está certo. Às vezes o dispositivo que eu coloquei dentro do Maquette Planner é um pouco diferente do dispositivo físico que eu estou usando mesmo, não tinha um modelo matemático do dispositivo, por exemplo, e eu consigo ver se ele está fazendo exatamente do jeito que precisava. Então, com isso a gente consegue evitar colisão, evitar erro de programação. Tem até uma tabelinha aqui mostrando ali, fazendo medição na raça ali, com tudo. Numa peça, de exemplo, a gente faz em 1 hora. Com o modelo matemático, dá para fazer em uns 20 minutos, numa tridimensional CNC. Mas com o Maquette Planner, ou usando o modelo matemático 3D, mais o PMI, que são aquelas informações de cota, tolerância, incorporado já no modelo matemático, o programa fica pronto em 3 minutos. É basicamente o tempo de importar o modelo matemático, fazer algumas configurações e mandar criar o programa de medição. Bom, a gente já está chegando perto do final do nosso webinar. Então, só para recapitular, a MyStar em escala comprimido, tem o Quick Launcher, tem compensação de temperatura, tem maior velocidade de medição, maior aceleração, pode ser usado com toque, com scanning, tem maior acessibilidade por 3 lados, tem conexão para automação e ainda tem a gestão de dados SMS. Então, por isso, a MyStar é a melhor solução para a sua produção. Eu acho que a gente tem um minutinho ainda. Gabi, será que dá para colocar um extra? 1 minutinho. Beleza. Valeu, Gabi. Gabi está com a gente aqui no chat. Ela autorizou. Então dá para falar mais 1 minutinho. Vou ser o mais rápido possível. Para a gente conseguir fazer a melhor medição possível, primeiro a gente precisa garantir o posicionamento e a fixação da peça. Então, para isso, a gente pode usar um kit Comeg. Comeg é uma linha de produtos da Mitutoyo,
destinado ao sistema de fixação, onde os componentes são leves e padronizados, com cores e gravações nas peças para facilitar e agilizar a vida do usuário. Com mais de 100 peças diferentes, é possível montar dispositivos para praticamente qualquer peça, desde uma pequena válvula de carro até um carro inteiro. Além dos sistemas de fixação, a Mitutoyo produz componentes para pallets, receivers, racks e até placas que cobrem toda a área útil da tridimensional, dando muito mais flexibilidade de montagem ao metrologista. E não é só isso. Embora a montagem seja simples e intuitiva, ainda existe um software onde, com o modelo matemático da sua peça, ele gera automaticamente em 3D a montagem do dispositivo Comeg e a lista de peças para poder montar esse dispositivo. E sabe o que é melhor do que isso? Esse software é totalmente gratuito. E sabe o que é ainda melhor do que isso? Se você é usuário de uma das versões mais recentes do Cosmos, ele já está instalado no computador junto com o Geopack. É só procurar pelo Fixture Builder. E por falar em versão mais recente do Cosmos, será que eu posso ficar mais um minutinho, Gabi? Rapidinho. Beleza. Prometo que está acabando, gente. Só mais um pouquinho. Deixa eu passar rápido aqui. A gente tem o novo Cosmos, versão 5.0, chegando. Então, ele ficou muito mais fácil de usar. Então, ele teve a interface redesenhada, agora baseada no Office. Então, dá para ver aqui pelas imagens de exemplo. Ele ficou muito mais prático. Os pontos medidos eles são mostrados automaticamente em 3D, todos os elementos criados. Os ícones têm imagens grandes que são customizáveis. A gente consegue fazer praticamente tudo de forma mais fácil no Geopack do que a gente fazia antes e deixar ele com a nossa cara. Então, agora, para aprender a usar uma tridimensional, vai ficar tão fácil quanto aprender a usar um PowerPoint, Word, Excel. Aqui tem exemplo também de tela de medição. Então, a visualização ficou customizável. Então, a gente pode configurar toda a parte dos ícones, como eles aparecem, de como vai ficar ponto, linha, marcação com cone. Ele tem exemplo de cilindricidade, geometria. Então, tem uma série de customizações que a gente pode fazer direto no Geopack para deixar ele mais fácil, mais amigável, a interface o mais próximo possível para ser utilizado no dia a dia. E mais do que isso, que é também fantástico, a parte de customização. Então, tem o Custom Stylus Builder, que a gente consegue montar qualquer tipo de ponta. Então, mesmo que a gente tenha uma ponta especial, que seja difícil de calibrar, porque na hora que você vai construir no software, ele não te dá permissão para isso, a gente pode construir ela usando ali cilindro, ponta, qualquer formato que seja. Tem até uma ponta ali, parece uma árvore de Natal. A gente pode fazer isso, colocar no ângulo que quiser, do jeito que quiser. Se for feita uma ponta especial para um cliente que seja em L ou com um ângulo, um raio, a gente pode construir essa ponta facilmente no software e salvar isso na biblioteca. Então, agora vai ficar muito mais fácil calibrar a ponta com qualquer formato. Ela também tem suporte para ISO 14505-1 da Two Point Size Element. Então, criar um ponto a partir de 2 elementos simulando um instrumento. Então, algumas normas pedem isso, algumas empresas precisam especificamente desse tipo de medição. É fácil, com um toque, fazer essa medição. E ele também foi otimizado para processador 64 bits, tem mais conexão, mais funções para automação. Vai ser lançado agora no começo de 2022. Então, ele não está disponível hoje. Mas a melhor melhoria que teve no Cosmos para essa versão 5 não? É essa. Tá.
Essa eu não posso falar aqui na apresentação, mas, se vocês quiserem, podem entrar em contato com a Gabriela, que está me vetando aqui, e ela vai falar no particular para vocês. Só falar que quer conhecer melhor o software, saber as mudanças que teve, para comprar uma licença nova, ou mesmo fazer uma atualização da máquina que você já trabalha. Bom, era basicamente isso que eu tinha para hoje. Se precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente por e-mail ou telefone. Eu vou continuar com a Gabi mais alguns minutos aqui no chat. Se precisarem de qualquer informação, a gente vai estar disponível. E eu vou deixar aqui os nossos contatos. E agradeço muito pela participação de todos, pela atenção. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.